E aí galera, Bruno Santos do canal Layout e Arquitetura para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar como que você pode trabalhar com coeficiente de aproveitamento aqui no Revit, tá? Se você tá me perguntando, né, que raios que é coeficiente de aproveitamento, nada mais é do que uma taxa, tá? Do que você pode construir de acordo com o zoneamento ali da sua região. E vamos supor que você tem aí um terreno que está localizado, né, um lote que está localizado em uma zona que o coeficiente de aproveitamento desse terreno é 4, ou seja, então a gente vai poder construir, né, edificar esse terreno até 4 vezes a área total do terreno. Então se ele está inserido ali, né, no coeficiente de aproveitamento 4, então isso quer dizer, se eu tenho o meu terreno de 100 metros quadrados, isso quer dizer que eu posso construir até 400 metros quadrados, né? 100 metros quadrados, que é a área do meu terreno, multiplicado por 4, né, que é o coeficiente 4, vai dar 400 metros quadrados que a gente pode estar construindo. Beleza? Então vamos ver como que a gente pode criar estudos aqui, né, de uma edificação e ao mesmo tempo extrair essas informações de uma tabela aqui dentro do Revit de forma automática, sem fazer muito cálculo. A gente só vai utilizar apenas uma conta bem simples de dividir e aí a gente já vai ter esse coeficiente gerado de forma automática, tá bom? Bom, então vamos lá. Antes de eu dar início aqui no vídeo, de fato, pra gente já ir pra prática, eu tenho 2 recados bem importantes. E o primeiro recado, então, é que finalmente o site aí da Layout e Arquitetura, tá? Que vai ser um site bem legal aí, onde você vai encontrar vários cursos, né? Templates, famílias para Revit, cursos do básico até o avançado. A renderização também, você vai encontrar cursos de renderizações focados para arquitetura e engenharia nesse site, tá? Que a gente está desenvolvendo, que é o site da Layout e Arquitetura, que já vai estar disponível em poucos dias, tá? Então, uma novidade aí bem interessante, logo mais o nosso site vai estar no ar, tá bom? Bom, e o segundo recado aqui, na verdade, né, é uma pergunta que eu quero fazer. Se você aí é da área de arquitetura ou você é estudante, eu tô pensando também em gravar um curso aí sobre TFG, né, o TCC. Tem gente que conhece como TFG, tem gente que conhece como TCC. E aí eu tô pensando em gravar esse curso, tá? Que vai ser um curso ali focado em como desenvolver a parte prática do TCC, como que você pode criar o seu projeto desde ali dos estudos, né? Aqui dentro do Revit até a parte final do seu projeto, tá? Então, esse curso que eu tô pensando em fazer de forma online, lógico, né? Pra conseguir atender mais pessoas, ele vai ser focado ali na parte prática mesmo, tá? Então a parte de teoria, eu não tô pensando em abordar a parte de teoria, né? Porque é muito específico de cada tema. Porém, eu tô pensando em gravar esse curso mais na parte prática, tá? Como que você vai fazer os estudos de casos, né? Como que você pode extrair áreas de outros projetos, como que você pode desenvolver o seu plano de massas, né? Que é o seu estudo de massas, ali um estudo preliminar, e depois como você pode aprofundar e desenvolver o seu projeto, tudo utilizando o Revit, sem utilizar nenhum outro programa, tá? Então, se você tem interesse nesse curso aqui, que eu tô pretendendo gravar também, deixa aí nos comentários aí embaixo desse vídeo, tá? E se tiver bastante interessado, eu vou dar seguimento aqui nesse curso e vou começar a gravar já as aulas, e aí quando o site da Layout e Arquitetura estiver disponível aqui, eu vou incluir esse curso lá no meu site, tá bom? Então ele vai ser um curso pago, tá? Mas vai ser, pode ficar tranquilo que vai ser bem acessível para todo mundo, beleza? Beleza? Então vamos aqui para minha tela, eu já tô gravando a minha tela, e aqui eu vou vir aqui para criar um novo projeto, né? A gente já tá acostumado, vou vir aqui em novo. Vou utilizar o meu template aqui da Layout e Arquitetura, vou deixar em projeto. Não tem problema se você não tem o meu template aqui, você pode colocar como modelo de arquitetura, isso aqui não vai influenciar em nada, tá? Então vou deixar template, que é o meu template, que ele já tem organizado algumas coisas. Vou dar um OK. Pronto, ele abriu aqui numa vista 3D, tá? Tranquilo. Aqui no meu caso, como eu já tenho configurado aqui no meu template a unidade de medidas, então se eu apertar o UN, né, que é unidade de medidas, tecla de atalho UN, você vai ver aqui que o meu, ó, comprimento aqui já está em metros, tá? Se você tiver em outra medida, né, a tecla de atalho UN aí, vem aqui e coloca em metros também, ou com a medida que você preferir. Eu sempre aconselho em metros aqui, né, vou deixar aqui, ó, 2 casas decimais, tá? E é essa configuração básica aqui que a gente vai precisar fazer no Revit. Feito isso, eu vou dar um OK. Pronto, já estou no meu 3D. Como que a gente vai fazer agora o estudo de coeficiente de aproveitamento de forma automática? Primeira coisa, a gente precisa abrir uma planta baixa. Eu estou aqui no 3D, então eu vou vir aqui ao navegador de projeto, e aqui eu vou vir planta de piso. Se você é muito iniciante aqui no Revit, tá? Não entende nada de Revit, tem bastante vídeo aí no meu canal, tá? Ensinando aqui para iniciantes, inclusive eu vou deixar uma aula completa aí, tá? Onde eu ensino os primeiros passos aqui no Revit, tá? Beleza? Então eu vou vir aqui, ó, planta de piso, vou abrir aqui, ó, o nível 1, tá? Que pode ser o pavimento térreo, ele tá aqui como nível 1. Tranquilo, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que delimitar aqui a área do meu terreno, né? Então como que a gente pode fazer isso? Eu posso vir aqui em massa e terreno, e aqui em massa e terreno a gente tem uma ferramenta chamada linha de divisa.
Basicamente o que isso aqui faz é você delimitar, né, quando a gente para o mouse, o Revit até mostra ali um exemplo. Você vai delimitar qual que é a área do seu terreno, né, qual que é o limite do seu terreno, e aí ele já vai te dar a área, tá? Então isso é bem importante. Então eu vou vir aqui, ó, linha de divisa. Aqui ele vai te dar duas opções para você criar. Ou através de distâncias medidas, né? Então se você contratou aí um topógrafo, ele vai te passar essas medidas, você vem aqui nessa primeira opção e coloca. Nesse caso aqui a gente vai estar colocando de forma manual. Então eu vou colocar aqui, ó, criar ao desenhar, tá? Pronto. Clicando aqui, eu vou pegar aqui a ferramenta de retângulo, tá? O meu terreno aqui nesse caso de exemplo fictício aqui vai ser quadrado, tá? Então eu vou criar aqui, ó, para ficar bem mais fácil aqui a nossa didática, eu vou criar um terreno de 10 por 10. E aí para simplificar, né? Porque vai ser 100 metros quadrados, tá? Então pronto, então coloquei aqui, ó, 100, né? Se tiver aqui colocado mais, eu digito aqui, ó, 10, tá? Por 10, e aí ele vai ficar, né, 10 vezes 10, 100 metros quadrados, tá bom? Pronto, feito isso eu posso vir aqui em finalizar, no verdinho aqui. Agora o que é bem interessante, se eu seleciono aqui esse limite do terreno, a gente já vai ver aqui, ó, cotas, área, tá? E aí ele já te dá a área, você não precisa fazer a conta de quantos metros quadrados tem. Então, como a gente fez 10 por 10, tá aqui, ó, 100 metros quadrados, tá? Então isso vai ser bem importante, presta bem atenção, porque isso daqui vai ser importante pra gente conseguir fazer esse coeficiente de aproveitamento de forma automática aqui no Revit. Beleza, então feito isso, a gente já tem o nosso terreno, a gente já tem a área do nosso terreno. O que eu vou fazer agora? Vou abrir uma elevação para poder criar os níveis. Quantos níveis aqui eu vou trabalhar? Então, beleza. Então, vou vir aqui, ó, elevações. E aqui em elevações, a gente vai abrir, pode ser qualquer uma. Eu vou abrir aqui sul, tá? Só para a gente ver os nossos níveis aqui. Então, eu tenho o nível 1, que se eu quiser eu posso renomear como térreo, por exemplo, tá? Isso aqui não vai fazer diferença. Esse daqui vai ser o nível 1. E aí, vamos criar... Vou renomear esse daqui também, ó, vou colocar aqui, ó, primeiro pavimento, né, já que eu renomeei os outros, beleza. Vou criar outros níveis aqui, então eu posso apertar CS, ó, com esse nível selecionado, CS, tá, de Create Similar, tá, para criar um similar. E aí eu vou pegar aqui e selecionar linhas, aqui tá com uma altura de 4 metros, né, entre um pavimento e outro, então vou continuar com essa altura. Vou digitar 4 e vou criar 1, 2, tá? Criei mais 2 níveis aqui, beleza. Então tem o primeiro pavimento, deixa eu renomear esse daqui, vou copiar esse aqui, não precisar digitar de novo, beleza. Só que eu vou apagar um e vou colocar o 2, tá? E esse daqui vai ser a minha cobertura. Pronto. Então, aqui vai ser os níveis aí do seu projeto que você vai criar. Eu criei aqui o térreo, primeiro, segundo e cobertura, tá bom? Então isso daqui também depois você pode modificar, tá? Só pra gente dar início aqui. Pronto, agora como que a gente vai... qual que é o próximo passo? Vou vir aqui em terreno, e aqui em terreno a gente tem que começar agora a criar os planos de massas, né? Ou massa aqui no Revit, que é uma ferramenta bem legal que a gente consegue criar estudos, né? Como se fosse ali uma maquete volumétrica, tá? E o interessante é que a gente vai extrair já o coeficiente de aproveitamento de acordo com essa massa que a gente vai construir. Então, para construir massa aqui no Revit, a gente vem aqui, ó, massa e terreno. A gente vai ter a opção aqui, ó, massa conceitual, né? Massa no local, tá? E aí você já ativa aqui, ó, mostrar massa, porque se você deixar desativado o Revit, ele não vai mostrar as suas massas aqui. Então deixa sempre ativado aqui nas vistas, e aí a gente vai vir massa no local, tá? Assim que eu clicar aqui, ó, ele vai abrir essa janela e vai pedir para você digitar um nome. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, bloco 1, tá? Bloco 1. Então você pode dar o nome que você quiser, isso aqui também não vai interferir em nada. Eu vou dar um OK. Pronto, e agora a gente já está dentro da edição, tá? Para poder criar a nossa massa aqui. Então como que a gente faz? Vou vir aqui, você pode utilizar círculo, você pode utilizar várias geometrias complexas aqui. Nesse caso aqui, para ficar bem simples, eu vou vir aqui em retângulo, tá? Se você quiser, você pode deixar aí nos comentários também como que faz, né, com formas mais orgânicas. E aí eu posso estar fazendo um vídeo separado, tá? Mas para não ficar tão complexo, eu vou vir aqui, ó, retângulo. Então ele já tá aqui, ó, qual nível que tá? Nível térreo, tá? Então a base dessa massa que eu tô criando tá anexada no nível térreo. É isso que a gente quer, tá? Então beleza, eu vou criar um formato aqui, ó, tá? Como se fosse uma edificação, tá? E aí se eu quiser agora colocar uma cota nele, tá? Ele tá sem cota, eu criei aqui de olho mesmo. Eu posso passar o mouse nessa linha, ó, apertar Tab, tá? Que é aquela tecla, né, que tem uma setinha para um lado para o outro no teclado, ou escrito Tab. Clico, aperto a tecla, ó, ele vai trocar a linha
Pronto, selecionei a linha, ele vai dar a cota aqui. Então vamos supor que eu quero esse bloco desse edifício com 8 metros. Digito 8, dou Enter, tá? E aqui também, ó. A largura eu quero com 3.5. Então vou digitar 3,5, Enter, tá? Pronto, agora a gente já tem na medida que a gente quer aqui. Se eu abrir o 3D para mostrar o que a gente está fazendo, ó. Tá? Então tá aqui, ó. Simplesmente é um retângulo aqui, tá? E aí o que eu vou fazer? A gente tem que criar uma forma, né, um volume com esse elemento. Então eu seleciono ele, venho aqui, ó, criar forma, tá? Assim que eu clicar nele, ele vai criar uma forma aqui pra mim. Então a gente vai ver que ele é transparente. Isso daqui já é de propósito que o Revit deixa configurado pra gente conseguir enxergar os nossos pisos que a gente vai criar daqui a pouco. Beleza? Então vou vir para ajustar a altura dele, eu posso ajustar por aqui também no 3D, ó. Se eu selecionar essa face de cima, ele vai me dar altura, mas eu prefiro fazer isso aqui na elevação, ó. Então eu venho aqui em Sul, né, abro qualquer uma dessas elevações, e aí nessa setinha azul, a gente arrasta para cima, e aí eu vou passar um pouco, tá, aqui da cobertura, tá bom? Então aqui, ó, cobertura. Beleza, passei, tá aqui, não tem problema se eu trazer um pouco mais para baixo, né? Então é importante que você não deixe aqui, ó, por exemplo, se eu trazer aqui para cima, né, ficar mais acima do que o meu nível aqui, então não vou conseguir criar esse piso aqui, tá? Então é importante que você deixa ou junto com o nível ou, né, um pouco mais abaixo, beleza? Pronto, feito isso, tá aqui, ó, nossa geometria, voltando no 3D, tá aqui a nossa volumetria do nosso bloco que a gente vai fazer o estudo. Vou vir aqui em concluir massa, pronto, ele já tá aqui, né? E aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar os nossos pisos, tá? Para poder extrair quantos de área que tem esse bloco aqui e depois fazer a tabela com o cálculo automático. Então, para fazer isso é bem simples, ó. Seleciona aqui, pode ser até no 3D, tá? Seleciono esse bloco de estudo e vou vir aqui, ó, pisos de massa. Clico aqui, ele vai perguntar qual os níveis que você quer criar um piso de massa para a gente fazer esse estudo. E aí a gente vai ter algumas opções. Eu vou colocar aqui todos os pisos. Ou seja, todos esses pisos aqui que eu marcar, ele vai contabilizar como uma área construída, tá? Então, é bem importante que você só marque aqui os pisos que contarem, né? Que for computado como área construída. Nesse caso, a cobertura eu não vou marcar. Por quê? Porque na cobertura ele não tem uso, né? Então, a cobertura ele não vai contar como uma área construída, tá bom? Então, vou deixar desmarcado a cobertura. Ele vai criar o piso só no meu térreo, no meu primeiro pavimento e no segundo. Assim que eu dar um OK aqui, pronto, ele criou os pisos, ó. Então, aqui é um piso, que é essa área do térreo. Então, ele vai contabilizar lá no nosso cálculo. Esse segundo piso aqui, que é o primeiro pavimento. Esse daqui também do segundo pavimento, ó, que é esse aqui. Ele também vai entrar no cálculo. E aqui na cobertura a gente não criou. Por quê? Porque na cobertura, né, ele não vai entrar no cálculo. Então, eu decidi não colocar a cobertura aqui, tá bom? Beleza, então a gente já tem os nossos pisos criados aqui. Se você seleciona esse piso, você vai ver que esse piso tem uma área, ó. Então aqui a área do piso, 28 metros quadrados. Então cada piso desse aqui tem 28 metros quadrados. Agora vamos fazer a nossa tabela para a gente calcular de forma automática aqui o nosso coeficiente de aproveitamento, tá? Então vamos lá, eu vou vir aqui em vista para poder criar uma tabela. E a gente vai vir aqui, ó, em criar. A gente tem aqui a tabela de quantidades, eu vou selecionar ela. Beleza? Então aqui a gente vai criar a nossa tabela. Presta bem atenção, é muito simples, mas presta atenção nessa parte aqui, tá? Então beleza, então aqui a gente vai colocar o nome, né? Eu vou colocar o nome dessa tabela como coeficiente de aproveitamento. Beleza? E aí, esse vídeo aqui eu vou falar só sobre o coeficiente de aproveitamento. Se você quiser, né, que eu fale depois sobre a taxa de ocupação, taxa de permeabilidade, deixa aí nos comentários também, que se esse vídeo tiver bastante like aí e tiver bastante comentários pedindo, eu posso estar fazendo um vídeo sobre isso, tá? Mas para fazer um vídeo, é lógico que eu tenho que saber se o pessoal tá interessado primeiro, tá bom? Então, beleza, deu um nome aqui para minha tabela, né? Esse daqui vai ser o título da minha tabela. E aqui é muito importante a gente procurar aqui massas, tá? E a gente vai até a letra M, então, vou rolando para baixo, deixar aqui mostrar todos. Ó, massa, tá? Então aqui, ó, massa, seleciono, vou dar um OK aqui. Pronto, agora eu tô aqui com as propriedades e aqui a gente tem, né, e tudo isso daqui é um campo que a gente pode colocar uma coluna, né, que vai ser uma coluna lá na nossa tabela. O que a gente precisa aqui? A gente vai precisar a área bruta do piso. Então, a área bruta do piso nada mais é do que ele pegar todos aqueles pisos de massas que a gente criou, né? Que no nosso caso aqui tem 3 pisos, e aí ele vai ser o total desses 3 pisos, tá? Então é importante
que você seleciona essa parte aqui, ó, a área bruta do piso, tá bom? E não somente área, né? Se selecionar somente área, ele vai pegar a área de cada piso e aí não vai dar pra gente fazer esse cálculo. Beleza? Então, seleciona aqui a área bruta do piso. Vou vir aqui na setinha verde e assim que eu clico, ele vai ir para a coluna da direita aqui. Isso quer dizer que ele está incluso na nossa tabela, tá? Então, se ele está aqui nessa coluna da direita, ele já está na nossa tabela, beleza? E é isso que a gente vai precisar, e a gente vai precisar criar um novo parâmetro, que é a área do terreno. Se a gente procurar aqui, a gente não vai ter um parâmetro aqui chamado área do terreno, tá? Então, a gente poderia também pegar aquele limite, né, que a gente criou lá no início da aula para delimitar o nosso terreno, mas aí a gente teria que trabalhar com parâmetros compartilhados, né, e aí já ia se tornar muito complexo. Nesse caso a gente vai criar um novo parâmetro, a gente vai digitar, e a gente vai digitar a área total do terreno, tá, de forma bem simples. Como o terreno não vai mudar, a área é sempre a mesma, então é bem simples, é só a gente digitar o terreno lá, a área do terreno, e a gente já vai ter o cálculo automático do coeficiente de aproveitamento. Então vamos criar esse parâmetro, eu vou vir aqui, ó, novo parâmetro, nessa folhinha aqui. Beleza, aqui ele vai pedir qual o nome, né? E aqui a gente vai dar um nome então, né, que eu vou colocar aqui como área do terreno, tá? Só nomeei, disciplina comum mesmo, tipo de parâmetro a gente vai colocar como área, tá? Porque a gente está trabalhando em áreas, então o terreno ele mede, ele vai ter a metragem em metros quadrados, então coloquei área. Parâmetro sobre o grupo, aqui a gente tem que deixar texto, tá? Que aí ele vai pegar essa área e vai retornar como um valor de números, né? Feito isso, vou dar um OK, pronto. Agora a gente tem duas colunas, né? Uma coluna que vai ser a área, que é a soma total de todos os pisos de massas, dividido pela área total do terreno. Dando um OK aqui, ele já vai criar uma tabelinha, aqui com o nome que a gente deu, coeficiente de aproveitamento. Eu posso, né, pegar aqui, aumentar isso aqui, para ficar melhor. Beleza? E aqui, ó, tá aqui a área total do nosso terreno, a área total do nosso piso, né? Que se a gente abrir aqui o nosso 3D, deixa eu abrir ele aqui, ó, então ele somou, né? Se eu selecionar aqui, ó, esse piso, eu vou ver que ele tem aqui, ó, a área do piso, 116 metros quadrados. Eu tenho 3 pisos, se eu pegar a calculadora, só pra gente comprovar, 116,226, né? Que é a área desse piso aqui, multiplicado pela quantidade de piso, vamos ver quanto isso vai dar, 348,67. Então se a gente voltar na nossa tabela, né, ele arredondou para 349, tá bom? Então vai dar no mesmo. Então tá certo aqui, ele já tem a área total dos pisos, né, do nosso piso de massa. Agora é só a gente digitar qual que é a área total do terreno, né? Então a gente viu lá no início da aula que a gente criou a delimitação aqui da área do nosso terreno, e ele tem 100 metros quadrados. Então vamos voltar aqui na tabela. E aí eu vou digitar 100 aqui, tá? Pronto, digitei 100, ele já tá aqui. Agora a gente vai adicionar um novo campo e adicionar uma fórmula para poder calcular qual que é o CA, né? Qual que tá dando aqui o coeficiente de aproveitamento, beleza? Então, como é que a gente faz isso? Eu vou rolar para baixo, vou vir aqui, ó, campos, vou vir aqui em editar. E aqui em editar, então, a gente vai adicionar um novo campo, só que ao invés de criar igual a gente criou aqui, ó, novo parâmetro, a gente vai utilizar esse fx, que aqui é um parâmetro que a gente consegue adicionar cálculo, tá? Então eu vou clicar nele aqui, ele vai abrir e eu vou chamar ele como CA, tá? Que é a abreviatura aqui de coeficiente de aproveitamento, beleza? Pronto, feito isso aqui, bem simples agora, disciplina, vou deixar comum de novo, deixar aqui em fórmula. Tipo, a gente vai colocar o tipo como número, tá? Então ele não é um número inteiro, né? Ele pode ser 0, alguma coisa, 0,5, 0,56, 0,70. Então pode deixar aqui em números, tá? Que vai ser números quebrados. E aqui a fórmula, então, vai ser onde a gente vai aplicar a fórmula. Qual que é a fórmula? A fórmula é a área, né? A área total construída dividido pela área total do terreno, tá? Então é isso aqui, ó. Deixa eu anotar aqui para vocês. A fórmula vai ser isso aqui, ó. CA, que é o coeficiente de aproveitamento, vai ser igual à área total construída dividido pela área total do terreno, tá? Então é isso aqui, área total construída dividido pela área total do terreno. Então a gente vai dividir a área bruta do piso, que aqui equivale à área total construída do nosso projeto, pela área do terreno, beleza? Então como... Opa, saiu aqui, então vou voltar aqui de novo. Vou chamar de CA, beleza? E aqui então, deixar número, fórmula. Vou vir aqui nos 3 pontinhos, ó, para adicionar um campo. E aí vai ser a área bruta do meu piso, que é a área total construída, vou dar um OK. Dividido, para dividir a gente coloca uma barra.
e aí eu venho nos 3 pontos de novo e divido pela área do terreno, tá bom? Então é essa fórmula aqui, ó. Vou dar um OK. Pronto, ele vai dividir aqui a área bruta do piso, né, a área total construída, pela área total do terreno que a gente formou aqui. Assim que eu der um OK, ó, você vai ver que vai funcionar. Vou dar um OK de novo. Pronto, tá aqui, ó. Então o nosso CA tá dando 3,48. Então vamos supor aí que na restrição, né, do seu lote, onde está localizado o seu terreno, o seu CA seja 4. Então pronto, você pode ver aqui que você poderia construir ainda mais. Então você poderia vir aqui no térreo, né, ou abrir o seu 3D, ó. Eu gosto de deixar as duas janelas. Ó, se você passar o mouse aqui, ó, nessa lateral, eu arrasto essa janela, eu consigo, né, deixar essa vista aqui e abrir minha tabela, e aí eu vou conseguir ver melhor isso aqui, ó. Então vamos lá. Se eu pegar a minha massa aqui, né, como o Revit funciona de forma paramétrica e começar a aumentar essa modificação, você vai ver que ele vai alterando aqui, ó, tá? Então o CA, beleza, ele passou, já tá, se fosse 4, tá 4,0 alguma coisa, né? Então, se eu for aumentando, ó, ele vai aumentar ainda mais. E uma dica para você que ficou até aqui nesse vídeo, eu vou dar algumas dicas ainda, mas uma dica muito interessante, né? Tá vendo aqui que passou aqui o CA, né, permitido, né? Então o CA permitido, vamos supor que seja 4 aqui simulando, então ele passou. Só que você não tem uma forma visual de ver que isso daqui tá errado, né? Que passou. Então o que a gente pode fazer aqui no Revit, que é bem interessante? A gente pode colocar uma condição que quando passar do valor permitido, né, que a gente pode delimitar, isso aqui vai ficar em vermelho, né, e aí vai te dar um alerta para você ver que tem alguma coisa de errado, e aí lógico você teria que diminuir essas massas aqui, tá bom? Para que ele fique normal de novo. Como que a gente pode fazer isso aqui? Bom, então, para fazer isso, é bem simples também, a gente vai clicar aqui na tabela, ó, na vista da tabela, para ele aparecer com os campos, a gente vai vir aqui em editar, e aqui em editar a gente tem aqui, ó, formatação, tá? Aqui em formatação você consegue centralizar os textos, né? Por exemplo, aqui ó, a área bruta tá alinhado à esquerda, eu posso alinhar ao centro. Esse daqui também, ó, alinhar ao centro. O CA também, quero que alinhar ao centro, né? Então se eu der um OK, ó, ele vai centralizar. Então isso daqui é basicamente a gente formata a nossa tabela. Então eu vou vir aqui de novo. Como que a gente vai adicionar aquele campo para alertar, né? Ficar em vermelho quando passar o CA. A gente pode vir em formatação, selecionar aqui o CA, tá? Que é esse campo aqui, né, do CA. E aí o que a gente vai falar? Aqui tá vendo que a gente tem um botão chamado formato condicional, tá? Então isso daqui é uma condição. Se acontecer alguma coisa, né, faça tal coisa. Então a gente vai vir aqui. Beleza, eu vou deixar aqui, ó, campo CA, tá? Que é esse mesmo que a gente quer. O que a gente quer falar? Se o nosso CA for maior que o permitido, que no caso a gente definiu como 4, a gente vai deixar com um fundo vermelho. Então beleza, então eu vou colocar aqui, ó, maior do que 4, tá? Então se ele for maior do que 4, o nosso CA, a nossa cor de fundo dessa célula ali vai ficar vermelho, tá? Para dar um alerta, beleza? Dou um OK. Fechou, agora eu vou dar um OK aqui de novo. Pronto. Agora se eu pegar aqui a minha geometria, ó, tá? E aí começar a passar aqui, tá vendo? Ele passou de 4. Agora tá vermelho, então se você abrir essa tabela, você vai ver vermelho, logo você vai, né, direcionar o olho aqui, e aí vai ver que tem alguma coisa de errada, e aí você vai voltar no seu projeto, vou voltar aos planos de massa, né, reduzir, tirar alguma área, e etc, tá bom? Bom, então, de forma bem simples, a gente já criou aqui a outra dica, né, para você que ficou até aqui ainda. Bom, e vamos lá então, vamos supor agora que você queira fazer um recorte nessa laje, né, vamos supor que você tem uma escada aqui, e aí nessa escada, ou um vão, né, vamos supor que você tem um pé direito duplo, e aí você queira subtrair essa área, né, como que você faz, né, para não computar essa área total do piso. Beleza? Então como que a gente pode fazer isso aqui, ó? Posso simplesmente selecionar esse plano de massas, tá, que eu criei, e aqui eu venho editar no local. Então a gente vai editar ele, né, tá, agora a gente vai querer um vazio aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em criar, ó, em retângulo, vou criar um retângulo, né, ativo a vista aqui, ó, e vou criar um retângulo aqui no meio. Então vamos supor aqui que aqui tem um pé direito, né, duplo aqui, e aí não vai contar essa área aqui. Eu criei ele aqui no térreo, mas a gente vai entender já, tá? Então ao invés de eu vir aqui criar forma, tá, forma sólida, eu vou vir aqui em forma vazia. Beleza, ele criou uma forma vazia aqui, e aí, ó, eu posso, selecionando ele aqui, ó, vou ativar essa vista, clicando em cima dela e vou subir ele aqui, ó. Beleza? Então, ó, a gente já finalizou, já cortou aqui a nossa geometria. Se eu abrir aqui a minha tabela, ó, tá? Então ele já
contabilizou e ele já tirou esse vazio. Quer ver? Ó, se eu selecionar de novo esse meu plano de massa, pegar aqui esse vazio agora, trazer um pouco mais para cima, ó, tá vendo que já aumentou, porque ele tirou o recorte aqui do térreo. Se eu pegar aqui ainda de novo, ele trazer aqui com a setinha até não cortar mais, ó, fica olhando ali no CA, você vai ver que ele vai aumentar, ó. Então, soltei, ó, já passou, tá vendo? Já tá 4,09. Se eu cortar aqui, né, um piso que esteja contabilizado de novo, ele já recorta e já tira essa área. Se eu passar mais para cima, até esse outro piso, ó, vou selecionar aqui essa setinha, tá? E aí ele já descontou. Se eu cortar até lá embaixo, né, ó, ele já vai descontando, tá bom? Então, de forma bem simples, a gente já criou aqui, né, de forma bem parametrizada. Se a gente criar outras formas, outros blocos aqui também, tá, ele já vai entrar. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula aqui. Se você gostou, deixa o seu like, é muito importante. E também se você quiser que eu faça mais vídeos sobre isso, né, sobre taxa de ocupação, taxa de permeabilidade, né, e ensinar o método que eu desenvolvi para poder criar, né, de forma automática essas tabelas, deixa aí no comentário. E também se você deseja ter um curso lá que eu comentei, né, sobre criação de TFG aí dentro do Revit, utilizando o Revit para maximizar e potencializar, né, os seus resultados aí no seu TCC, deixa aí também nos comentários, tá bom? Então eu vou ficando por aqui nessa aula, espero que você tenha gostado, um abraço e até o próximo vídeo.